Esse vídeo é parte dos requisitos da disciplina Desenvolvimento de Processos Químicos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei. O projeto tratou da utilização de zeólitas dos tipos 3A, 4A e 5A sintéticas para a desidratação da mistura azeotrópica composta de etanol e água, a fim de obter etanol anidro. Para isso, foi utilizada uma coluna de adsorção em leito fixo. Se vocês querem saber como fizemos isso, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de dar um like. As zeólitas são aluminosilicatos microporosos que atuaram como adsorventes de água no processo. Inicialmente, elas foram calcinadas em mufla durante 2 horas a uma temperatura de 300 graus Celsius. A calcinação promove a eliminação de toda a água e outras impurezas que possam estar presentes nesse material. Ao final da calcinação, as zeólitas eram mantidas em um dessecador até o início dos ensaios. As zeólitas foram pesadas antes de cada experimento para permitir a realização do balanço de massa global. A montagem da coluna e preparação do leito consistiu na junção de um balão volumétrico de 500 ml a uma coluna de 1,4 cm de diâmetro e 28 cm de altura, a qual foi preenchida com zeólitas até alturas pré-determinadas. Para uma altura de leito superior a 28 cm, acoplaram-se 2 colunas. No topo da coluna foram acoplados um termômetro e um condensador, e na saída do condensador foi conectado um funil de coleta. O funil era perfurado para que o sistema operasse em pressão ambiente. A coluna era mantida a temperatura constante através de um banho de aquecimento com água a 90 graus Celsius. As juntas foram termicamente isoladas com lã de vidro e fita isolante. A mistura azeotrópica etanol-água foi preparada e adicionada ao balão, o qual era aquecido por uma manta. Um termômetro foi inserido na outra saída do balão para o monitoramento da temperatura do líquido. A manta era ajustada numa potência tal que fornecesse uma vazão de vapor de alimentação adequada. O condensador é alimentado em contracorrente com água à temperatura ambiente, para condensar o vapor proveniente do topo da coluna. A lã de vidro também foi utilizada como isolante das paredes do balão. Com o aquecimento da manta, a solução entra em ebulição por volta de 76 graus Celsius. O vapor azeotrópico advindo do balão ascende ao longo do leito de zeólita na coluna, onde ocorre a adsorção seletiva das moléculas de água em sítios localizados na superfície interna e externa das zeólitas. Dessa forma, ao passar pela coluna, o vapor é desidratado, quebrando o azeótropo e, em seguida, ele é direcionado ao condensador. O vapor de etanol anidro, obtido na saída do leito, era condensado e coletado. A cada 5 minutos, extraía-se o coletado, verificava-se o volume obtido, realizava-se a pesagem do coletado e armazenava-os em frascos. Ao fim de, em média, 2 horas e meia de operação, a manta era desligada e todo o aparato da coluna é desmontado. A fim de verificar a quantidade de água absorvida no processo, as zeólitas eram retiradas do leito e colocadas em um becker para serem novamente pesadas. A diferença entre a massa final e inicial da zeólita fornece a quantidade de água absorvida. As amostras coletadas têm seu teor de água determinado através de análises espectrofotométricas, empregando o composto cloreto de cobalto. Na presença de água, o cloreto de cobalto forma um complexo hidratado, cuja absorvância em um comprimento de onda apropriado torna possível a determinação do teor de água originalmente presente na amostra. Os critérios analisados nas curvas de ruptura foram maiores tempos de ruptura e de exaustão. A zeólita 3A apresentou melhor desempenho em virtude de sua seletividade quanto à difusão e adsorção de água em sua estrutura interna. Em face dos diâmetros microporos das zeólitas e tamanhos moleculares das espécies, verifica-se uma difusão interna da água mais facilitada na estrutura da zeólita 5A, o que possibilita a adsorção em mais sítios e explica o pior desempenho da zeólita 4A. Cujos poros possivelmente eram estericamente obstruídos pelas moléculas em fluxo.
Com o intuito de determinar qual das 3 eólitas exibiu melhor desempenho na absorção de água, foram realizados ensaios experimentais que permitiram a construção de curvas de ruptura e isotermas. As isotermas indicaram que o processo é favorável em todas as eólitas. Contudo, os parâmetros analisados foram inconclusivos quanto às suas performances, pois necessárias adequações computacionais das isotermas experimentais a modelos teóricos aplicados foram insatisfatórias. As curvas de ruptura, por sua vez, mostraram que a eólita 3A tem melhor desempenho, seguida das eólitas 5A e 4A.